Você já conseguiu imaginar um exército em que a guarda pessoal de um governante judeu fosse composta por muçulmanos? Não inimigos, não espiões, mas guerreiros de elite, leais, corajosos e indispensáveis em combate? Hoje isso parece impensável, mas já aconteceu na história. Eles eram chamados de Arsia e foram o escudo do Caganato Khazar. Quem eram, de onde vieram e por que eles confiaram o destino do governante? Bem-vindo ao canal Amazing History. Aqui nós trazemos à vida as páginas esquecidas do passado. E hoje vamos falar sobre uma das formações militares mais enigmáticas da Idade Média, a Guarda Muçulmana do Khan Khazar. Esta é a história de pessoas que viviam entre mundos, o islâmico e o judaico, o das estepes e o urbano. Fique conosco, vai ser realmente interessante. Arsia não é apenas o nome de uma guarda, é uma palavra com um significado profundo, que nem mesmo os estudiosos compreendem totalmente. Nas fontes árabes, ela é transmitida de diferentes formas. Arsia, Arísia, Alarícia. De acordo com uma das versões, ela vem da raiz árabe aris. Em diferentes contextos e interpretações, essa raiz era associada à proximidade, ao serviço na corte, assim como à ornamentação e ao cuidado. Daí vêm os possíveis significados de próximo ou até mesmo guarda. Esses significados refletem perfeitamente a essência da casta militar, que não apenas protegia o Khan, mas também se tornou a mais próxima dele. Essas pessoas não eram Khazares, elas vieram para a Khazaria de outras regiões. Nas crônicas árabes do século X, como as obras de Al-Masudi, disse que os Arsia vieram de Khorezm. Outras fontes mencionam Derbent, Pelice, terras do círculo cultural iraniano e até mesmo a Bulgária. Eram muçulmanos, árabes, persas e possivelmente turcos que deixaram suas casas em busca de refúgio e um novo começo. As razões para o seu êxodo eram trágicas e típicas da Idade Média. Guerras prolongadas, troca de dinastias, instabilidade no Oriente Islâmico, mas especialmente epidemias. A peste em massa, que irrompeu após os primeiros séculos do Islã, devastou Corásmia e certas regiões. Aqueles que sobreviveram procuraram refúgio em regiões mais estáveis, como a Khazaria. O Kanato Khazar, embora parecesse bárbaro por fora, distinguia-se por uma política religiosa e cultural única. Aqui, judeus, cristãos, muçulmanos e pagãos viviam lado a lado. O Khan era um pragmático, ele precisava de guerreiros leais e bem treinados. Ele ofereceu um acordo aos colonos muçulmanos. Eles teriam o direito de praticar abertamente sua fé, construir mesquitas, chamar para uma oração e até ocupar os mais altos cargos do governo, em troca de serviço militar. Assim, surgiu a Arsia, não como um grupo étnico, mas como uma casta militar. Segundo pesquisadores, ela era composta por descendentes de mercenários colonos e possivelmente também de escravos libertos. Eles foram assentados perto do palácio, viviam em condições especiais e se tornaram parte indispensável da guarda do governante. Além disso, o Khan confiava neles mais do que em seus próprios compatriotas. Assim começou a história daqueles que se tornaram a guarda muçulmana do rei judeu. Os Arsias não eram apenas colonos, eles se tornaram a elite militar, o núcleo da guarda pessoal do Khan, e isso era perceptível não só em seu status, mas também em sua aparência. O equipamento dos Arsias era digno de seu papel como escudo e espada do governante. Os guerreiros Arsia usavam cota de malha, que proporcionava grande flexibilidade e mobilidade, o que era considerado uma grande vantagem em combate. As cotas de malha apareceram entre os Khazares já no final do século VII e até meados do século VII I evoluíram para uma camisa de malha completa, trançada com anéis de ferro. Além disso, eram usados peitorais de ferro e armaduras de couro, que proporcionavam proteção adicional. Os capacetes dos guerreiros Khazares variavam desde simples formatos cônicos até formas esferocônicas mais complexas, com aventais de malha que protegiam o pescoço e os ombros. A principal arma de Arsia eram os arcos, que permitiam combater de forma eficaz à distância. Além disso, os guerreiros usavam lanças longas, espadas, sabres, maças e machados de guerra. Essa variedade de armas tornava a Arsia eficaz tanto à distância quanto no corpo a corpo.
Mas não era só uma questão de armas. O papel deles no Estado dava ao equipamento um significado simbólico. Eram guerreiros que estavam constantemente próximos ao palácio. O número de Árcia, de acordo com o próprio Al-Masudi, era de cerca de 7.000 cavaleiros. Seus bairros ficavam próximos à residência do Khan, e durante os deslocamentos, eles sempre o acompanhavam em momentos de perigo. Eram eles que primeiro se colocavam entre o inimigo e o trono. Os Árcia não eram apenas guarda-costas. Suas armaduras brilhavam não só pelo metal, mas também pela confiança, que podia ser mais perigosa do que qualquer arma. E justamente porque o Kagan confiava neles mais do que no próprio povo, cada aparição deles era uma demonstração de força, lealdade e cálculo político. Os Árcia não podiam ser apenas colonos armados. Para se tornar a guarda pessoal do Kagan, era preciso ser o melhor. O treinamento militar deles, embora nem sempre descrito diretamente nas fontes, provavelmente se baseava na tradição islâmica de formação de guerreiros, trazida do sul, de Corásmia, do Irã e das cidades do Cáspio. Enquanto o exército khazar como um todo incluía destacamentos nômades de mercenários de diferentes origens, os Árcia se destacavam pela disciplina e pela organização militar estruturada. É possível que o treinamento deles refletisse elementos do sistema militar árabe, no qual desde cedo eram ensinados a cavalgar, manejar armas e praticar táticas de ações coordenadas de cavalaria. Isso pode ser comparado às práticas militares dos buídas ou das dinastias corásmias, onde havia a tradição de formar destacamentos de mercenários profissionais, treinados tão bem quanto o exército do califado. A cavalaria era o coração da Arcia. Eles eram treinados para lutar montados, atirar em pleno galope, manobrar em formação cerrada e mudar repentinamente a direção do ataque. O arqueiro montado é o auge da habilidade militar medieval e a Arcia dominava essa arte, além de Luca. Uma parte importante do treinamento era o combate corpo a corpo com o uso de sabres, espadas curtas e lanças. A habilidade de lutar em combate cerrado, sem perder a calma e sem quebrar a formação, era crucial para a guarda, cuja principal tarefa era proteger o Kagan no momento mais perigoso. É possível que eles treinassem por um sistema que combinava métodos de sobrevivência das estepes e doutrinas militares islâmicas. A vida ao lado da corte do Kagan não significava tranquilidade, mas, ao contrário, treinamento constante, apresentações demonstrativas e testes de lealdade. Arcia não deveriam ser apenas fortes, eles deveriam ser perfeitos. Arcia não eram apenas guarda-costas de elite, eles eram uma ferramenta de combate, capazes de agir de forma rápida, precisa e disciplinada. A tática deles refletia sua posição única no Estado. Muçulmanos no exército do Khan judeu, lutando por um Estado cujos interesses nem sempre coincidiam com o mundo islâmico. Fontes árabes destacam um ponto importante. Arcia não lutava contra outros muçulmanos. Nesses casos, eles se afastavam das tropas principais, demonstrando lealdade à sua fé, mas sem violar o acordo com o Khan. Isso exigia uma flexibilidade tática especial, manter a prontidão de combate, mas não entrar em conflito com os correligionários. No entanto, contra inimigos cristãos, pagãos e rebeldes da Khazaria, Arcia agia com determinação. Sua principal força estava na mobilidade e velocidade. Como toda a cavalaria do tipo das estepes, eles provavelmente usavam amplamente a tática de bater e correr, ataques rápidos, investidas repentinas, flanqueamento e perseguição dos que recuavam. Eles conseguiam romper e recuar rapidamente das fileiras inimigas, evitando combates longos. Arcia tinha papel especial na proteção do quartel-general do Khan e, durante campanhas, formavam o círculo mais próximo de defesa, guardavam acampamentos, protegiam rotas e patrulhavam os arredores. Nas batalhas, Arcia podiam atuar como a vanguarda de choque ou, ao contrário, permanecer na reserva, protegendo a parte central do exército onde estava o Khan. Essa tática os tornava uma tropa versátil. Estavam prontos para um ataque rápido, para a defesa, para o serviço de guarda. Mas, o principal, eram previsivelmente leais e confiáveis. Em um estado multiconfessional, isso significava tanto quanto a bravura. Em combate. Arcia não eram soldados comuns, eram a elite, a espinha dorsal na qual o Khan confiava nos tempos mais difíceis.
O serviço deles abrangia não só a esfera militar, mas também a política, e por isso sua importância aumentava muitas vezes. De acordo com os registros de Al-Masudi, Arcia não eram apenas guerreiros, mas pessoas de confiança do Khan. Um deles, Ahmad ibn Kuya, ocupou o cargo de vizir, sendo na essência o chefe do poder executivo na corte. Ele era muçulmano e representante dos Arcia, e sua nomeação foi uma espécie de confirmação dos acordos. Os muçulmanos recebem liberdade religiosa e participação no governo, em troca de serviço e lealdade. Essa integração dos Arcia ao sistema político do Caganato proporcionava estabilidade adicional. Eles se tornaram intermediários entre a parte muçulmana da população e o governo, introduziram elementos da cultura administrativa do Oriente Médio, podiam atuar como conselheiros em questões religiosas, especialmente nas relações com países muçulmanos. Um exemplo marcante da participação dos Arcia em ações militares reais e intrigas políticas foi um determinado evento. Em 1913, ocorreu uma das maiores e mais sangrentas expedições dos russos ao Cáspio. A frota deles, composta por cerca de 500 navios, com aproximadamente 50 mil guerreiros, chegou ao Estreito de Kerch, território controlado pelos Khazares. Os russos propuseram ao Khan um acordo, permitir que passassem pelo Volga para saquear os territórios muçulmanos do Cáspio, prometendo a ele metade do saque. O Khan tinha conflitos constantes com os muçulmanos. Aliás, temos um grande episódio dedicado a isso em nosso canal. E ele também não se importava em ganhar um dinheiro extra com isso, então concordou facilmente. Descendo pelo Volga, os russos chegaram ao Cáspio e começaram incursões devastadoras. Na costa sul, Gilan, Deilém, Tabaristão, Abaskun, Aran e Shirvan foram saqueados. A escala da violência chocou a população local. Al-Masudi escreve que as pessoas não viam tamanho horror desde os tempos antigos. Os russos até repeliram um contra-ataque dos muçulmanos na costa do atual Baku, afogando e matando milhares de combatentes. Os russos permaneciam nas ilhas conquistadas na costa por meses, até que o saque e os recursos começaram a se esgotar. No caminho de volta, cumprindo o acordo e entregando ao Khan a parte do saque, os russos esperavam um retorno seguro. No entanto, Arcia exigiu vingança pelos correligionários mortos. O Khan se viu diante de um dilema. Por um lado, não podia ignorar as exigências de seus guardas, mas, por outro, ele tinha participação com os russos. Ele não pôde ou não quis impedir o ataque, mas, segundo rumores, avisou secretamente os russos. Mesmo assim, na região de Volokonadon, a cavalaria Khazar, com cerca de 15 mil cavaleiros apoiados por cristãos locais, atacou os russos. Ao que tudo indica, Arcia também participou dessa batalha. A batalha durou 3 dias e só cerca de 5 mil russos sobreviveram. O restante foi massacrado ou morreu no retorno. No total, segundo a estimativa de Al-Masudi, até 30 mil russos morreram. Após essa expedição, os ataques dos russos no Cáspio cessaram por décadas. Esse episódio mostra que os Arzi não eram só guerreiros, mas também atuavam em reconhecimento, planejamento e diplomacia. O conhecimento da história do mundo, dos idiomas e dos costumes os tornava indispensáveis em negociações, espionagem e intrigas palacianas. A história dos Arci terminou tão misteriosamente quanto começou. As fontes vão gradualmente silenciando nas crônicas do século X, primeiro sendo mencionados cada vez menos, até desaparecerem completamente. Não houve uma grande batalha em que eles caíram, nem crônicas dedicadas à sua partida. Seu desaparecimento no fluxo da história foi tão enigmático quanto seu surgimento. As razões do desaparecimento de Arcia, no destino comum do Caganato Khazar. Desde o final do século X, o Estado começa a ser dilacerado por contradições, pressão do Sul pelos Estados muçulmanos, ataques do Norte pela Rússia e conflitos internos. Em 965, o príncipe Sviatoslav ataca a Khazaria, destruindo suas principais cidades, incluindo Itil, e elimina a infraestrutura militar. Depois disso, o Caganato nunca mais se recupera como antes, sem capital, sem poder centralizado, sem um Khan estável. Desaparece também a estrutura a qual a Arcia pertencia. Suas funções perdem o sentido e a honestidade perde o apoio. Uma parte deles talvez tenha retornado ao mundo muçulmano para Derbente, Bulgária, Irã.
Outros, assim como milhares de outros guerreiros na transição das épocas, podem ter se misturado à população local, tornando-se ancestrais de novas comunidades, mas mesmo desaparecendo, eles deixaram o legado de Arcia. Este é um raro exemplo de como, no mundo medieval de guerras religiosas e confrontos irreconciliáveis, muçulmanos puderam se tornar a elite na corte de um governante judeu. A história deles é um lembrete de que as fronteiras entre os nossos e os outros às vezes são muito mais complexas do que parecem, e que lealdade, disciplina e habilidade militar às vezes significavam mais do que origem e fé. Por hoje é só. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!